Queridos irmãos, vamos fazer uma prece antes de iniciarmos o nosso estudo. Fechamos os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, aqui estamos unidos em Teu nome para mais um estudo de nossa casa, CELC, Centro Espírita Luz e Caridade. Abençoa, Mestre querido, a todos os trabalhadores de nossa casa, a todos os irmãos, a todos que estarão participando desse trabalho, ouvindo. Envolve a todos nós, nossos corações e nossas mentes, para que possamos aproveitar o máximo desse nosso estudo. Obrigada, Mestre querido, por essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos estar estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item Amor ao Próximo, amar ao próximo como a si mesmo. O item 11, o egoísmo. Para nós, o que é o egoísmo? Que definição nós damos a respeito do egoísmo? Bom, em geral, nós definimos o egoísmo ou o egoísta como aquela pessoa centralizada em si mesma e que possui coisas, pessoas, situações. É o meu carro, é a minha casa, é a minha esposa, é o meu marido, são meus filhos, meu. Sim, isso define egoísmo, mas algo que nos distrai é nós acharmos que egoísmo é só isso. Vamos ver o que Emmanuel, que essa mensagem é de Emmanuel, dada em Paris em 1861. Vamos ver o que ele fala sobre egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem de desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Sentiu, queridos amigos, o que Emmanuel descreve do egoísmo? Que ele não é essa coisa tola de possuir coisas, de possuir. É muito mais sério, é muito mais grave, a ponto de o nosso querido planeta Terra, que já deveria estar em outro patamar de evolução, patamar evolutivo, ainda está na categoria de mundos de provas e expiações. O planeta Terra já era para ter ultrapassado isso. E o que levou o planeta Terra a não ultrapassar ainda esse patamar evolutivo? O egoísmo. Então, ele não tem essa característica tão simples, tão tola, tão ingênua quanto nós acreditamos ter. É muito mais sério. E Emmanuel continua assim: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então, Emmanuel nos aconselha a compreender melhor o que se passa em torno de nós e mais o que é a proposta da doutrina espírita dentro de nós. O que acontece, o que me torna um egoísta? Que atitudes que eu tomo que me definem como egoísta, já que eu penso que não sou? Porque se você se perguntasse mesmo, você, não, egoísta eu? Ah, não. Se alguém me pedir alguma coisa, eu dou. Desde que a pessoa peça, eu dou. Se eu vou me alimentar e um filho meu quiser mais carne, eu dou toda a carne do meu prato para o meu filho. Para alguém, para uma visita que me receba, eu como o menor pedaço, dou o maior. O egoísta não faz isso. Faz.
Sim, o egoísta, ele faz coisas para aqueles que ele ama, porque o egoísta também ama, cuida dos seus, ama os seus, cuida dos seus. Essa definição de que o egoísta não ama nada nem ninguém é algo que nos afasta de entender realmente o egoísmo. Se você cristaliza na sua mente que ser egoísta é isso, segundo o Espiritismo, segundo o que nós estudamos, você está se distanciando de compreender o problema e, pior, de se preocupar em corrigir. Você não se acha egoísta. E se você não se acha egoísta, como você vai combater? Como você vai dirigir suas forças e aurir-se de coragem? Porque a coragem está em admitir que é e enxergar as suas atitudes egoístas. Que um irmão nosso diz, o egoísmo de cada dia, o egoísmo nosso de cada dia, esse pequeno, esse discreto, esse imperceptível, é ele que atrapalha a nossa evolução pessoal e a evolução do orbe como um todo. Não é o egoísmo que nós dizemos do possuir, não é só ele também, mas não é só ele. Mas se nós não percebemos o que é uma atitude egoísta, se nós nos achamos as melhores pessoas, não, eu tenho muito defeito, eu tenho muitos defeitos, mas egoísta eu não sou não. É sim. E durante esse estudo, Emmanuel vai descortinar que é esse o papel da doutrina espírita, jogar luz sobre o que está escuro, para que nós possamos enxergar e aí fazer como ele fala. O egoísmo é, pois, o alvo, acertarmos o alvo, né? Não cometermos mais esse pecado, que pecado nada mais é que errar o alvo. Então, Emmanuel nos direcione suas forças, sua coragem para combater o egoísmo que está entranhado dentro de nós de uma forma tão disfarçada, tão bem acomodada, tão bem trabalhadinha, tão bem descansadinha que a gente acha que não é. Nós admitimos diversas coisas na nossa vida, a gente admite. Eu sou assim, eu não tenho paciência com ninguém, mas egoísta, Emmanuel, egoísta eu não sou não. Então ele continua dizendo assim, digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Porque é aquela questão, né? Enxergar o erro, enxergar o egoísmo no outro é muito fácil, é claro, é bem distinto para nós. O problema é que nós não entendemos que o egoísmo, ele é conhecimento de causa. Você enxerga o egoísmo no outro porque você o tem dentro de si mesmo, porque senão você não reconheceria. Assim nos diz a nossa querida doutrina espírita através dos livros, né, dos nossos estudos. E ele fala assim, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que mais atrapalha a evolução da humanidade. E os Espíritos respondem, mas olha, numa clareza, não tem discurso, orgulho e egoísmo, porque um e outro se confundem, né? São tão parceiros, um e outro se alimentam. Então, pouco nós distinguimos quando é um e quando é outro, normalmente é os dois que nós temos, mesmo por isso que os Espíritos, no Livro dos Espíritos, pergunta 785, fala, orgulho e egoísmo. É o que atrapalha a evolução moral do planeta Terra, porque a evolução intelectual, essa é visível, né? Nós enxergamos aí a cada dia, enxergamos bem. E
Por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do homem. O egoísmo nos tira a felicidade, mas o egoísta, ele não procura manter-se alimentado de felicidade se ele é egoísta, se ele não compartilha nada, se ele não divide nada, se ele não faz nada por ninguém. Não é para manter a própria felicidade? O que nós acreditamos estar fazendo para manter a nossa felicidade eu não me envolvo com problemas dos outros, eu não procuro não ver isso, que é para não perturbar a minha mente, que é para não atrapalhar a minha vida, a minha família. Por isso eu estou aqui cuidando da minha vida, porque cuidando da minha vida eu já estou fazendo, já estou tendo trabalho suficiente. Essas frases já contêm o egoísmo em si. Porque o que realmente nos alimenta, deveria nos alimentar de felicidade, é a troca. É para isso que nós somos colocados onde nós estamos. É para isso que você tem a família que você tem para trocar, os vizinhos que você tem para trocar, para dar-se de alguma forma. De alguma forma você tem um comprometimento ali que vai trazer para você, o exercício desse comprometimento vai trazer para você a felicidade que não é desse mundo, como diz o Evangelho, que nós pouco conhecemos, porque o que nós conhecemos como felicidade é que eu e quem eu amo esteja bem. Se eles estão bem, está tudo bem. Há um estudo que eu assisti, um trabalho do Rossandro Klinde, e ele fala sobre esse estudo, eu vou falar resumidamente, de universitários de uma faculdade, esqueci o nome agora, muito famosa, de advogados. Eles estudaram um caso do assassinato de uma jovem numa praça. Ela pediu socorro, ela gritou por socorro quando estava sendo atacada, e essa praça era uma pequena praça, muito próximo de um conjunto de prédios. E várias pessoas ouviram ela gritando por socorro, e ela gritou, e aí as luzes dos prédios se acenderam, as pessoas chegaram na janela, algumas gritaram, se afasta daí. Então, nesse momento, o assassino se afastou, largou a moça. Sendo que na sequência, logo na sequência, as pessoas se afastaram da janela e apagaram as luzes. E ele retornou e completou o ato. Fazendo um estudo sobre isso, o que ficou analisado? Por que ninguém ligou para a polícia? Número 1, ninguém ligou para a polícia. E várias pessoas assistiram porque chegaram à janela e viram a moça ser atacada. Por que ninguém ligou? Porque achou que o outro tinha ligado. Essa foi uma das respostas à pesquisa dos universitários. A outra é que algumas pessoas que se afastaram da janela foram até os seus cômodos ver se sua família estava ali. Como era uma jovem, se a sua filha estava ali, se a sua sobrinha estava ali, se as mulheres da família estavam seguras em casa. E a partir da visão de que as pessoas, as moças estavam seguras em casa, eles se despreocuparam da jovem que estava sendo atacada. E havia uma outra pergunta que os universitários fizeram. Qual o grau de responsabilidade que você acha que teve no crime? As pessoas responderam: nenhum. Não fui eu. As pessoas que eu amo estavam aqui seguras. Eu achei que o vizinho tinha ligado. Eu vi outras pessoas na janela, então eu achei que eles tivessem socorrido a moça. Eu não tenho nada a ver com isso. Percebemos, irmãos, por que o nosso planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações? Nós não percebemos. Seguindo a nossa leitura, diz assim: o orgulho é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do homem. Jesus vos deu o exemplo da caridade,
Jesus, nosso mestre querido, nos deu o exemplo da caridade, da atitude, de colocar-se em perigo de vida para salvar a vida de alguém, para interceder em favor de alguém. Muitas vezes, muitas passagens, fica claro que ele se coloca em perigo, falando coisas que os seus inimigos queriam ouvir para mandar prendê-lo. E ainda assim, ele fala, ele intervém. E Pôncio Pilatos, o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Que me importa que uma jovem esteja sendo atacada numa praça e que veio a óbito, se os que eu desejo bem, se os que me importam estavam seguros dentro de casa? Que me importa se meu vizinho, os filhos dele, vão para a escola com o uniforme desfalcado, se eu trabalho duro, muitas horas por dia, para que os meus filhos tenham não só um uniforme completo, mas outros, para que, se chover 10 dias, eles estejam com o uniforme completo. É problema do vizinho, não é meu. Eu trabalho muito para cuidar da minha família. E isso não é egoísmo. Não. O Espiritismo nos traz essa reflexão. Não é para doer, mas é para levantar, é questionamento íntimo. É a questão do egoísmo nosso de cada dia, imperceptível, em palavras, em olhares, em tirar de si, como Pilatos fez, que era um homem muito poderoso, era profundo conhecedor das leis de Roma e também das leis judias. Ele sabia que tinha como uma palavra, um gesto dele, adiar aquilo que estava acontecendo ou acabar, estava nas mãos dele, nas mãos que ele fez questão de lavar. E nós falamos: Pilatos, né? Que dó, dó, ele não fez o que precisava fazer. Pilatos, com certeza, já reajustou a conta dele, mas e nós? E a nossa conta está crescendo ou está diminuindo? Vamos refletir sobre isso? Disse Pilatos: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Ele mais do que sabia que Jesus era um homem justo. Ele mais do que sabia que poderia livrá-lo daquilo. Mas ele decide não fazer nada. E quantas vezes nós decidimos não fazer nada em diversas situações da nossa vida? Quantas vezes a gente sente um amigo mais silencioso do que ele costuma ser, afastado, distraído. Sabemos intuitivamente, porque Deus permite que a gente tenha essa intuição, que a pessoa está passando por algo, a gente não sabe o que, mas por algo. Mas vai, tanta gente com tanto problema, eu vou perguntar o que ele tem, e se ele disser, e eu não puder fazer nada? Às vezes você pode ouvir. Tantas dores nós aliviamos só ouvindo o que a pessoa tem a dizer, só dando um abraço. Muitas vezes, mais de uma vez, Chico Xavier foi procurado por mães passando por aquela dor lacinante da perda dos filhos, e elas narravam a dor e ele não podia fazer nada. Às vezes a gente fala assim: ele recebia comunicações. O pequeno centro recebia mais de 100 mães, ficavam pessoas do lado de fora que nem entravam. As comunicações eram algumas, era 10, era 15, a maioria não recebia comunicação nenhuma. Então elas iam e voltavam com a dor da perda. Mas ele, a uma ou outra que se aproximava dele,
ele abraçava e chorava junto. Abraçava e chorava junto. Não falava sobre Jesus, sobre Deus, sobre consolação, sobre o seu filho estar num lugar melhor, nada. Ele abraçava e chorava junto. E isso é amor. E o amor que cresce em nós distancia o egoísmo, porque egoísmo é escuridão e amor é luz. E o amor não é aquele sentimento tão grande, tão grande, tão grande que é inalcançável para nós. Não. Ele começa dentro de nós. Ele está já dentro de nós. Que nós não chegamos aqui agora. Nessa viagem, nós não estamos viajando pela primeira vez. Nós já temos uma boa bagagem. E uma bagagem que inclui, inclusive, uma capacidade de amor muito extensa. Uma capacidade de fazer o bem muito grandiosa. Por isso, se livrar do orgulho através de entender o que ele é na nossa vida, é a proposta do Espiritismo, é que nos traz o primeiro passo dessa caminhada. É rejeitar, não, isso é uma atitude egoísta, isso que eu falei não é legal, vou consertar. Falei, está falado. Saiu da boca a Deus. Mas eu não vou mais falar nem fazer isso. Quantas vezes somos chamados a participar de um trabalho de caridade, independente da religião que a gente participe, um chá de senhoras, uma sopa, né, que acontece, várias instituições religiosas promovem sopa para os desabrigados, e você é convidado a participar, mas é que se a cozinha for uma cozinha industrial, se tiver bastante legumes, se tiver pessoas capacitadas, se não for na segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, se. E aí nós construímos todo um argumento de que não podemos, eu nem sei cozinhar. Mas quem diz que é só cozinhar? Tem os cozinheiros, mas tem os que lavam os pratos, separam a louça, colocam em caixas, ajudam a transportar, lavam os utensílios, buscam algo que faltou. Fazer muita comida é igual na nossa casa. Esqueci da salsa. Vai buscar, e você é aquele que não sabe lavar louça, não gosta de cozinhar, mas pode buscar a salsa. Pequeninas coisas. São pequeninas coisas que nós não percebemos. O bem que nós estamos realizando, nós não aquilatamos. Que um abraço, que ouvir silenciosamente alguém que está em aflição, que comprar a salsa para um grande banquete, seja uma atitude de amor e do bem e de caridade. Muitas vezes nós não percebemos isso. E achamos que aqueles que realizam grandes coisas já começaram realizando grandes coisas, e não é. A maioria deles começou como nós, não sabendo o que fazer. Não sabemos por onde começar, mas começamos fazendo qualquer coisa, um pequeno gesto. E diz assim, né? Esse o antagonismo entre caridade e egoísmo, né? Essa extremidade, né, da caridade para o egoísmo ficam em pontos extremos, e nós precisamos acionar a nossa vontade de ser feliz. Eu quero ser feliz. Como é que eu faço isso? Percebendo as suas pequenas atitudes egoístas e trabalhando contra elas, né? A invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Há pedras no caminho, há ilusões, há muito orgulho,
né? Quantos, e aí falando sobre nós espíritos, quantos trabalhos nós deixamos de realizar porque não, a sugestão que eu dei não foi abraçada, né? Eu falei, é melhor começar da esquerda para a direita, mas o grupo decidiu começar da direita para a esquerda, e aí, já percebi que a minha presença não faz falta, eles podem fazer do jeito deles, e eu vou fazer outra coisa, ou não fazer nada, porque a minha sugestão não foi aceita. E aí optamos por não fazer nada. E esse papel, né? O que é o cristão? Vamos refletir sobre o que é o cristão? Quem é o cristão? O espírita? Sim, nós somos cristãos. Os irmãos de outras religiões, os católicos, sim, são cristãos. Os evangélicos, sim, são cristãos. Todos são, esses são. Porque o cristão nada mais é do que aquele que vivencia, que estuda, que abraçou os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, Cristo, como diretriz da sua vida. Escolheu esse caminho, o caminho do Mestre Jesus. O que eu sou cristão, eu estudo a Bíblia, eu estudo o Evangelho, eu estudo as passagens. Por que eu estudo? Para colocar em prática. E é quando nós colocamos em prática, é esse o nosso papel aqui, de todos os cristãos, não só do espírita, né? Mas de todos os cristãos, é o cristianismo desempenhando por completo a sua missão. Essa é a nossa missão. É colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É simples assim. Porque o Evangelho, né, porque os ensinamentos do nosso Mestre, eles não morreram, não foram crucificados. Jesus passou pelo que passou, para deixar para nós um ensinamento vivo. As palavras do Mestre são vivas e devem estar atuantes em nosso coração. O egoísmo, ele se apresenta para nós como, como um iceberg. É quando nós definimos ele com a simplicidade, o iceberg, ele é assim, né? Vamos imaginar juntos. O iceberg, a parte visível, e aqui a parte que nós não vemos. E essa parte que nós não vemos é a parte perigosa dele. O que nós vemos é uma porcentagem mínima do que está submerso, do que é invisível. E essa parte mínima que nós vemos, que nos dá o alerta, um iceberg, vamos ter cuidado, já era. Porque quando você vê isso aqui, a parte maior já te pegou. Já acabou com você, já acabou com a sua encarnação. Porque nós não enxergamos por completo. E é quando nós, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, trabalhamos para conhecer essa parte aqui, para ver tudo o que é o egoísmo, é quando nós enxergamos isso aqui, trabalhando como cristãos que nós somos, é que ele diminui, vai diminuindo aos poucos, perde a força e a capacidade de nos exterminar. Isso é o egoísmo. É muito maior, muito mais grave, por isso que já começa dizendo que é chaga. O que é uma chaga? É algo gravíssimo, altamente contagioso, muito difícil de se exterminar. Por isso, quando os espíritos escolhem, eles escolhem muito bem as palavras, quando Emmanuel coloca chaga, é que não é fácil. Por isso nós dizemos, não é fácil, né? Não é fácil perdoar, não é fácil fazer como Jesus fazia, não é fácil ser como o Chico Xavier era, mas não é para ser. Chico tinha a missão dele, grande, comprometido com o medianismo, né? Com a mediunidade, com a divulgação da mediunidade, com a caridade através da mediunidade,
com o papel da mediunidade na caridade, no cristianismo, né? Para que a mediunidade deixasse de ser curiosidade, deixasse de ser mal usada, deixasse de ser motivo de uso de dinheiro. E ele mostrou pelo seu trabalho, pela seu comportamento altruísta, seu comprometimento físico, a sua doação de todos os direitos, né? Ele sempre dizia, o dinheiro não é meu, a arrecadação da venda desse livro não é meu, lutando muitas vezes com desconhecimento de amigos, de pessoas queridas, da família. O pai de Chico vivia aborrecido. Chico, pega o dinheiro de um livro. Hoje a gente não tem dinheiro para comprar ovo. E esse livro está vendendo aos borbotões, em primeiro lugar em venda, Chico. Pega uma partezinha aí. Ele, pai, esse dinheiro não me pertence, não é meu, eu não escrevi nada. Né? Eu só emprestei minha mão. E aí o pai saía triste, aborrecido com ele. Porque eles precisavam dos recursos, ele era um homem pobre, uma família extensa. Muita gente da família e outros não entendiam por que Chico não aceitava um presente, por que estava com o sapato furado, mas não aceitava um sapato novo. Se ele não pudesse pagar por aquilo, ele não aceitava. E as poucas vezes que ele aceitava algum recurso, era para imediatamente repassar. E essa missão era dele. A nossa é vivenciar a cada momento de nossa vida, a cada hora, onde nós estamos, o cristianismo. É o nosso papel de cristão, já que nós abraçamos isso, né? Se nós abraçamos, se nós procuramos conhecer, então precisamos também vivenciá-lo acima das nossas forças. Por isso ele diz aqui em cima, digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo. Por isso Emmanuel usa a palavra coragem, porque é necessário ter coragem. Silenciar a ofensa é um papel de coragem, não é papel de como é que fala quando a pessoa responder logo, você não respondeu, né? Tem que ter coragem para responder. Não, tem que ter coragem para silenciar ao mal. Isso é que é coragem, né? Ser atacado e não responder, isso é que é coragem, porque aí o erro fica na conta do outro, não fica na sua conta, não é mesmo? E Emmanuel vem dizendo isso, e chega aqui, ele diz, né? Os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever. Cada um de nós tem o encargo e o dever, cada um segundo a sua conta. Assistindo um trabalho do André Trigueiro, né, no site dele é Papo das 9. Ele estava falando com um ambientalista a respeito desses incêndios lá no Pantanal. E aí ele falou, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão incapaz, porque o que eu posso fazer pelo Pantanal? O que eu posso fazer pelo Pantanal? Eu não tenho como salvar o Pantanal. Aí a ambientalista com quem ele estava conversando, que estava lá no Pantanal, ela esclareceu para ele, André, cada um de nós é um ambientalista onde nós estamos. Você é um ambientalista quando separa o teu lixo. Você é um ambientalista quando socorre uma planta. Você é um ambientalista quando rega, quando salva uma árvore, de cortar uma árvore, evita que uma árvore seja cortada, quando cuida do teu lixo, quando economiza água. Você é um ambientalista dentro da sua casa. Você é um ambientalista dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, dentro da sua família. Você é um ambientalista. E a mesma coisa é essa questão do nosso dever, né, do nosso papel cristão. Ele está aonde nós estamos. Então eu não sou cristão só se eu estiver à frente de um trabalho
dentro da casa espírita, dentro da nossa instituição religiosa. Eu sou cristão falando com meus filhos, corrigindo, educando. Eu sou cristão quando meu marido ou minha esposa, meu companheiro, minha companheira, chega em casa exaltado, cansado, e eu entendo aquele momento dele, deixa ele passar, deixa ele descansar, para iniciar um diálogo cristão. Nesse momento, eu estou com Jesus. Nesse momento, eu estou trabalhando o meu egoísmo. Porque, na maioria das vezes, o esposo ou a esposa também vem de um dia desgastante, cansativo, seja no lar, seja fora de casa, e também tem coisas para falar ou nem quer falar, mas consegue realizar naquele momento o silêncio cristão. Esse é o cristianismo, esse é Jesus ao seu lado, dentro de você. É o amor, é a caridade exalando de dentro de você, compreendendo o cansaço do próximo mais próximo. Porque quando nós estudamos a parábola do samaritano, parábola maravilhosa, tantos ensinamentos, você pode ouvir milhões de horas da parábola do bom samaritano, que cada hora vai ter uma interpretação diferente. E quando Jesus coloca, ela define as pessoas, né? Ela define quem é o samaritano, né? Que passou um homem, tinha um homem caído, não dava para identificar a que linha social pertencia aquele homem, ele estava caído, ele estava sangrando, ele foi roubado, tudo dele foi roubado. Aí passa um sacerdote, um homem com profundo conhecimento religioso, passa um levita, um homem que exercia a religiosidade, né? Era um ministro de Deus, profundo conhecedor das leis mosaicas, e nenhum deles ajuda o homem caído. Por que que não ajuda? Porque aquele homem não demonstra, não tem sinal nenhum de que pertence ao interesse deles de alguma forma. Não é um conhecido, não tem um sinal de que seja um judeu, não tem sinal nenhum, então não importa. Ele está caído ali, é problema do outro, do próximo que passar. Muitas vezes nós achamos que o egoísmo é uma realização, é um ato que nós realizamos contra o próximo, mas também não realizar, essa foi a falha deles. Nenhum deles quis se comprometer com alguém que não interessava a eles de forma alguma. Esse é o nosso erro. Se não nos interessa, se não nos compromete, não é da nossa conta, como não foi da conta deles. Por isso essa parábola é tão estudada, para nós jogarmos luz sobre nossas atitudes. Não é o que eles fizeram, é o que nós fazemos todos os dias. É essa parte aqui que importa. É a nossa parte que está escura é que importa. E aí, já no nosso final, Emmanuel diz assim: o cristianismo, desempenhando por completo a sua missão, esclarece o encargo e o dever de extirpar o mal a fim de dar a ele, o cristianismo, desobstruir o caminho, os pedregosos que embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir nas escalas do mundo. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar a sua veste viril, né? De nós nos sentirmos honrados de ser humano, de parar de dizer essa bobagem que o ser humano deu errado. Pelo amor de Deus, nós não demos errado, nós somos obra divina. Deus mora dentro de nós, em cada célula. Como Deus estaria errado? A humanidade dá certo sim, basta ela é uma atitude que ela deve tomar a seu favor a qualquer momento, é só começar. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar a veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, expilais dos vossos corações. Tem que sair de dentro de nós, de cada um de nós. Não adianta enxergar o egoísmo no outro.
comece em você. Observe as suas atitudes egoístas, observe-se, analise-se, reflita sobre tudo que você estuda e sobre as suas atitudes diárias. Elas vão te mostrar aonde você deve atuar enquanto cristão que você é. Queridos irmãos, agradecemos o carinho, agradecemos a presença de vocês e que nosso Mestre Jesus possa permanecer entre nós e principalmente dentro de nós, nos ajudando a varrer esse fruto que nós conservamos dentro de nossos corações, mas que já estamos a caminho, caminhando para que isso termine. Obrigado, queridos irmãos, muita paz. E agora nós iremos fazer a nossa prece de encerramento. Jesus querido, divino mestre, amigo, irmão maior, te agradecemos por todos os teus ensinamentos. Te agradecemos, mestre querido, por todos que você coloca em nossa volta para que possamos exercitar o nosso papel de cristão no mundo. Obrigado, Jesus, pelos teus ensinamentos, pelas tuas demonstrações de amor, por esses amigos, encarnados e desencarnados, que está entre nós, que está em volta de nós, amorosamente nos ensinando e nos lembrando o caminho do bem e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Quando seu olhar cruzar a imensidão, se tão vazio está o seu coração, pode estar em qualquer lugar, deve estar no mesmo lugar, basta encontrar. Se o amor não está aí dentro, não, então o mundo não será perfeito. Quando o caminho você encontrar, quando enfim se libertar e o mestre em ti